Olá, bom dia a todos. Que alegria podermos estar aqui mais esta manhã, reunidos para refletirmos, vibrarmos positividade. Nesse percurso, que nós começamos de forma despretensiosa, nós conseguimos seguir aqueles 50 dias de episódios diários na leitura, tão valorosa da benfeitora Joana de Ângeles. Demos sequência ali ao livro de Rossandro Kringen, Eu Escolho Ser Feliz. E hoje nós estamos iniciando, nesta terça-feira, a nossa reflexão a partir da obra O Tempo do Autoencontro, também do Rossandro Kringen. Então eu os convido para que nós possamos continuar nos encontrando aqui, nessas manhãs de terça e quinta, para refletirmos sobre este livro. Esse livro é um livro da editora Academia, ele está na sua segunda edição. E o que me chamou muita atenção, que eu resolvi escolher esse livro para que a gente pudesse estar continuando as nossas manhãs de reflexão, foi justamente quando a gente olha o texto que ele nos traz, em que ele tem por objetivo justamente promover essa busca, esse encontro conosco mesmo, nos auxiliar nesse processo. E na apresentação desse livro, ele vai justamente trazer para nós o dia 30 de março de 2020. Esse dia que ainda é tão nítido para muitos de nós, estávamos nós passando por essa situação de pandemia, mas logo naquele início, onde aquela situação de lockdown se fazia presente para muitos de nós. E ele diz que são 3 horas da madrugada e ele se encontra lá sem conseguir dormir. E ele começa a ter vários pensamentos martelando a sua cabeça. Pensamentos que migram do medo à esperança numa velocidade tão frenética que ele fica mesmo até sem saber se são decorrentes da hiperatividade que já é natural dele, do escritor, ou dos sintomas de insanidade que a incerteza dos dias correntes, trouxe para muitas pessoas. Então, ele diz que neste momento, quando ele escreve a apresentação do livro, ele, como bilhões de pessoas em todo o mundo, encontra-se em situação de isolamento social na sua casa, em razão da pandemia do coronavírus que assola o mundo. E aí, nesse momento, ele diz que uma coisa parece muito óbvia para ele, E que é o fato de que nós não seremos as mesmas pessoas quando essa pandemia passar. E aí, vocês concordam com a Sandra? Será que nós mudamos alguma coisa nesse 1 ano e meio de pandemia? Será que hoje, depois, de mais de 1 ano e meio depois desse 30 de março, quando ele trouxe esse texto, será que nós realmente acreditamos nisso? E aí ele traz essa percepção, porque ele diz que talvez nós estejamos lendo, e nós realmente estamos, quando essa situação dele já seja um passado recente ou remoto. A verdade é que a pandemia não acabou, mas a gente também já não está mais tão fechado, A grande maioria de nós já não se encontra mais tão isolado quanto no momento inicial. Mas ele diz assim, que quando nesse momento em que ele escreve essa apresentação do livro, ele se pergunta: que mundo nós estamos deixando para trás? Que mundo será que virá depois? E ele diz assim: não tem como ter certeza de nada ainda. 1 ano e meio depois, será que a gente já tem certeza de alguma coisa? Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho a impressão de que nós ainda temos muitas incertezas. Mas tem uma coisa que é certa: nós não somos os mesmos. Não sei se para bom ou para pior, mas a gente mudou,
E aí, quando ele escreve esse livro, Rossandro diz assim: por enquanto, fico atento às observações precisamente cirúrgicas do historiador Yuval Harari sobre as consequências dessa pandemia. Mas aí ele diz que ao mesmo tempo em que ele vai lendo toda a percepção desse historiador, ele dá o mesmo peso a um áudio que ele recebe, que traz coisas sobre teoria da conspiração, ou outro falando sobre profecias apocalípticas. E o que a gente mais viu durante essa pandemia foram fake news, teorias da conspiração, mensagens do plano espiritual colocando coisas, né, do que seria o que está acontecendo aqui. Teve de tudo nesse mundo, né, virtual, nesse mundo, né, de redes sociais, de WhatsApp. E a verdade é em que frequência nós sintonizamos? Nós conseguimos ter equilíbrio para conseguir sintonizar com as mensagens realistas, ou nós deixamos nos mobilizar por essas fake news, por essas notícias pesadas, essas notícias, né, que falam essa coisa de teoria de conspiração, essas notícias que buscaram trazer terror, medo, desespero e sombra para todos nós? Qual foi a frequência que nós sintonizamos? E aí, Rossandro diz assim, que nesse momento, lá no início da pandemia ainda, ao olhar pela janela do apartamento dele e ouvir os grilos cantarem numa avenida vazia e comodamente silenciosa, ele diz que ele começa a sentir uma angústia, que é a mesma que ele sentira quando ele assistiu um filme distópico chamado Eu Sou a Lenda, baseado num romance, né, de 1954, que teve por objetivo mostrar um mundo pós-apocalíptico ambientado numa cidade mais destruída do cinema, né, que é Nova York. Então, nesse filme, há gorilas gigantes, ETs, brigas intergalácticas, explosão nuclear, exterminadores do futuro. Tudo isso já aconteceu em Nova York quando a gente olha esses filmes todos que foram gerados em Hollywood. E ele diz que nesse momento é impossível que ele não comece a perceber: será que nós estamos passando por uma situação dessas de destruição do planeta, né? E aí ele vai falar que na verdade, né, nesse filme, né, que ele fala de tanta angústia, o ator é aquele Will Smith, que é um virologista do exército americano, que é o único sobrevivente do local, além de uns mutantes de hábitos noturnos depois que um vírus originalmente criado para curar o câncer destruiu a maior parte da humanidade. E aí, no filme, o cientista ele é especial por um motivo, porque ele é imune a esse vírus. E aí, Rossandro faz uma reflexão em que ele diz para a gente assim: ser sobrevivente em um mundo pós-apocalíptico sempre pareceu, né, pareceu a ele, Rossandro, algo terrível e insuportável. E ele diz que ele sempre disse a si mesmo que se a humanidade fosse atingida por zumbis, por uma onda gigante, ou mesmo por um ataque nuclear, tudo o que ele queria era estar entre as primeiras vítimas, já que nos livros que ele leu ou nas séries que ele assistiu com esse tema, os sobreviventes eram sempre retratados muito mais como desafortunados do que sortudos. E agora ele estava ali, ó, escrevendo isso no dia 30 de março de 2020, observando a cidade dele completamente parada, torcendo para que o pior passasse logo, rezando para que o vírus não fizesse mais vítimas e que uma depressão econômica global não nos atingisse tão fortemente, e com a esperança que ele trazia de sobreviver a isso tudo e também que as pessoas que ele ama também não fossem afetadas. E ele diz então que quando ele viu esse filme, pela primeira vez ele estava em lua de mel com a sua esposa. E ele disse que quando saiu da sessão, ele ficou ainda com aquela sensação, né, de fim de mundo, aquela coisa, que só foi passando depois que ele conseguiu sair e
movimento, a cidade frenética ali, tudo acontecendo. Mas, quando ele olha pela janela e vê a cidade vazia, ele fica com aquela sensação que muitos de nós já tivemos quando passamos, né, por situações desafiadoras, em que a gente fica com aquela sensação, poxa, isso não pode ser verdade. Eu devo estar sonhando. Ou isso é cena de um filme. Olha, eu dormi e ainda não acordei. E ele fica imaginando isso. Será que isso tudo é apenas um filme? Quem sabe se ele piscar os olhos e abrir novamente, ele vai sentir os letreiros subindo na tela no final da exibição, vai perceber as luzes do cinema acendendo, vai se levantar da cadeira, recolher o saco de pipoca, o copo de refrigerante, sair da sala, devolver o óculos 3D e voltar à sua vida adiante. Simples assim? Não, não é simples assim. Porque não tem nada de simples no que nós, né, e Rossandro estamos vivendo. O que se a gente ligar a TV, mesmo hoje, um ano e meio depois, o que a gente vai ver é que essa pandemia está ainda acontecendo. Em vários países, em todo o mundo, ela ainda é motivo de preocupação. Em alguns países mais que outros. No nosso mundo, né, no nosso Brasil, ainda há muitas pessoas sendo muito afetadas, muito afetadas. E a gente precisa justamente estar refletindo sobre isso. Nós ainda não passamos pela pandemia, nós ainda estamos no caminho, né? Então, nós estamos aí, nesse modo de transição. E aí o Rossandro diz assim, olha, se ele liga a TV, o que vai ser transmitido em qualquer idioma não é o letreiro do fim de um filme, mas a lista de contaminados e mortos, que antes mesmo de perecer, já tinham sido riscados do livro da vida, porque muitos foram sufocados não só pela Covid-19, mas também pelo vírus da negligência, da ignorância, sem nem mesmo terem direito a um olhar de despedida ou a um velório. E aí ele diz assim, como nós, enquanto sociedade, vamos nos perdoar por isso? E ele diz, eu não sei. Os caixões sendo levados pelos caminhões do exército do norte da Itália foram talvez uma das primeiras cenas muito marcantes para todos nós. A cena dos corpos abandonados em Guayaquil, no Equador. Lembram também, né, aqueles episódios das cenas da cidade de Chernobyl após o acidente nuclear. E ele diz assim, o pior de tudo é saber que muitas pessoas morreram porque houve hesitação, pusilanimidade, apesar dos muitos avisos que foram dados. E aí ele lembra do primeiro-ministro britânico Winston Churchill, quando teria dito em 1930, como consequência das terríveis tempestades que assolaram a Inglaterra. E ele diz assim, a era da procrastinação, das meias medidas, dos expedientes que acalmam e confundem, a era do adiamento está chegando ao fim. No seu lugar, estamos entrando na era das consequências. Muitos prefeitos, governadores e chefes de Estado no mundo procrastinaram, tomaram meias medidas e, sobretudo, confundiram os seus concidadãos. E o que vimos, né, e estamos vendo, são terríveis consequências. Imagens de metrópoles vazias, né, em todo o mundo, rainhas isoladas, príncipes e chefes de Estado contaminados, tudo que no início parecia ficção científica, aos poucos se tornou realidade para todos nós. E ele diz que uma das imagens, né, que o marcou profundamente foi quando ele viu pela tela da TV a imagem do Papa caminhando na Praça São Pedro vazia e chuvosa. E aí ele estava percebendo ali, assistindo ao vivo, uma daquelas cenas que marcariam a história do mundo. Ao mesmo tempo em que ele percebeu em cada passo que o Papa Francisco dava,
o símbolo da travessia que a humanidade fazia em um grande deserto, que já estava sendo vivido por alguns, mas que naquele momento chegava para toda a humanidade. E aí ele diz, nos primeiros dias de isolamento, ele disse que ele não conseguia produzir nada. Ele ficava 24 horas vendo notícias, intoxicando, né, de certo modo, daquelas informações falsas e verdadeiras. E aí ele resolveu mudar de estratégia. Ele resolveu voltar a pensar naquele filme, Eu Sou a Lenda. E ele se lembrou dos questionamentos que ele havia feito enquanto assistia ao filme. E uma das grandes perguntas que surgiram, né, uma pergunta que surgiu para ele foi assim: por que será que a personagem, né, que era interpretada pelo Will Smith, o tal do Dr. Neville, o virologista, por que ele não desistiu da vida diante desse cenário que era tão desolador? E ele recordou então que ele usou duas estratégias de sobrevivência. Um é que ele teve um propósito. E o segundo, ele estabeleceu uma rotina. Qual era o seu propósito? Encontrar a cura. E a sua rotina era empregar todos os esforços para chegar lá, o que incluía fazer os experimentos, sair à procura de comida, suprimentos, transmitir por ondas de rádio mensagens gravadas, né, na esperança de que outros seres humanos lhe respondessem. Além disso, como estratégia, ele começava o dia ouvindo as gravações de noticiários matinais para dar um tom de normalidade à sua vida e ter a sensação de companhia. E Rossandro disse que começou a usar um pouco dessa estratégia também. Ele sabia que alguns filmes, como Guerra Mundial, Z e Epidemia, estavam entre os mais vistos nas plataformas de streaming, mas ele preferiu assistir uma série de comédia, mostrando conexões humanas mais leves, né, que estavam deixando naquele momento, né, toda essa sensação, né, de pressão e tudo um pouco para trás. Conforme os dias foram se passando e as medidas para manter as pessoas separadas ficavam cada vez mais rigorosas, ele, né, começou a não sair mais, não receber visitas, e ele começou a perceber que pouca coisa ajudava a mitigar a solidão. A sensação de estar de férias acabou sendo substituída por tédio e medo. Em um momento como esse, em que parece que as paredes estão se fechando, as chamadas de vídeo por parentes e amigos começaram a se tornar uma questão de necessidade, não era mais um luxo. Enquanto muitos países, né, já contavam seus mortos aos milhares, um debate compreensível em seu teor, mas de certo modo irracional em sua forma, começou a tomar, né, conta de várias nações. Perderemos mais vidas pela doença ou pela crise econômica que virá depois dessas medidas restritivas? Em meio a essa contenda, a gente começou a ver alguns políticos, né, no mundo dizerem que as restrições impostas em resposta à pandemia eram um caso onde a cura é pior do que a doença, como foi afirmado pelo presidente americano à época, que era o Donald Trump, o que acabou dando muito combustível a essa polêmica. E aí, a essa altura, ficou muito claro para todo mundo o que não sabíamos em termos de pesquisas e respostas à crise ou ao deserto pelo qual passávamos. Há anos, pesquisadores, órgãos internacionais e governos estudaram e imaginaram mesmo possíveis cenários e medidas diante de uma pandemia, mas investigaram muito menos as questões sociais e econômicas para conter o choque provocado por uma situação assim. A gente sempre sabe um pouco mais sobre a questão do contágio do vírus entre as pessoas, como minimizar a subida da curva de contaminação, mas se sabe muito pouco, ou se usou muito pouco, né, do conhecimento a respeito da contaminação do comércio, sobre os fluxos de capital, as instituições financeiras e as extremas oscilações das bolsas.
cada país, conforme as suas competências, a competência de seus líderes, avaliava diariamente o tamanho dos impactos domésticos, o tempo que levaria as medidas de confinamento, como cada setor estava sendo atingido e que providências seriam necessárias para mitigar o prejuízo. Enquanto alguns pesquisadores advertiam que as paralisações prolongadas elas seriam uma resposta muito extrema, com riscos, de causar danos extensos de longo prazo à economia, outros acabavam se preocupando ali em alertar sobre os perigos de acabar com os rígidos controles sociais antes do tempo, o que poderia estar levando a um incremento do número de casos e mortes, resultando em um desastre econômico ainda pior. A verdade é que parecia que todos tinham razão, mas à medida que as mortes iam aumentando, muitos iam mudando os discursos. Naturalmente, no início, estávamos vivendo o luto pelas coisas, pela liberdade perdida, pelo contato social proibido, pelo belíssimo mar que só podia ser visto de longe, pelos shopping centers fechados e até pelo Mickey, encastelado naqueles parques da Disney. Quando o luto é por coisas, ainda cabe discussão. Quando começamos a ver as mortes se aproximarem de nós e dos nossos, porém, aí acabam-se as palavras e toma lugar uma outra coisa, que é a dor. E aí, olhando pela janela do seu apartamento e ruminando todas essas questões, Rossandro percebeu o quão falso era o debate entre assistência médica e economia. E ele diz que, pelas suas experiências como psicólogo e conhecendo um pouco da natureza humana, ele disse que o fim das restrições não iria ter um efeito milagroso para a economia. Afinal, será que ninguém estava pensando como todos nós voltaríamos esgotados, financeira, física e emocionalmente? Como ainda seríamos dominados por um medo de um simples espirro ou da tosse de alguém, nos inibindo de retornar às compras, aos shows e às viagens? Que viriam ondas de casamentos desfeitos, depressões, suicídios e também síndromes do pânico? Durante o que talvez a gente venha a chamar de uma das maiores ameaças existenciais que já enfrentamos em séculos, talvez por ser psicólogo, Rossandro coloca para nós que ele está se preocupando menos com o derretimento da economia a cada dia de isolamento e mais com a degradação psicológica das pessoas. Ele disse que ficou muito preocupado durante esse período de isolamento mais intenso naqueles casais, que já iniciaram a pandemia em crise, nas pessoas que moram sozinhas, das mães solteiras, nos indivíduos com medo da doença, da fome e também do incremento da violência. E aí ele diz, além de toda essa questão da pandemia, fica difícil dormir, porque as discussões compreensíveis sobre uma recessão econômica levam também a vários questionamentos associando as inquietações sobre essa recessão social e emocional. Afinal de contas, recessão é um substantivo feminino que implica ato ou efeito de recuar, retroceder. E certamente o que essa pandemia já trouxe e vai trazer é que muitos de nós vamos recuar na nossa vida social e psíquica. Muitos de nós fomos profundamente abalados. E nesse 1 ano e meio, que estamos convivendo com essa pandemia, nós já podemos sentir isso. E aí, Rossandro continua dizendo que a frustração com a globalização, que tomava conta de vários países nesse momento, o esgotamento emocional gerado pela busca frenética de sucesso, disseminando uma epidemia de burnout,
um medo profundo de que tudo desse errado, pais perdidos na educação dos filhos, angústia de viver em um mundo líquido, com apagamento de identidade, em um encontro de diferenças sem espaço para recuos. E aí ele disse que tudo isso fez muitos voltarem ao passado em busca de estabilidade, o que resulta no recrudescimento do divisionismo político e nos extremismos conspiratórios. Olha que interessante. A gente hoje fala muito da polarização. Estamos todos muito polarizados, né? Está sendo cada vez mais difícil a gente conseguir dialogar com alguém. A impressão que a gente tem é sempre que as pessoas já vêm com aquela sua ideia fixa e não conseguem se abrir ao entendimento, né, de um outro olhar, de uma outra possibilidade. A gente está trabalhando muito dentro de uma rigidez, de uma polarização, e Rossandro traz isso, né? Que essas questões sociais dos últimos anos, desse período aí pré-pandemia, fizeram com que a gente, diante desses cenários, a gente, ao invés da gente começar a olhar numa perspectiva do momento atual ou das perspectivas das experiências que nós vivenciamos, a gente tivesse voltado aquele passado, né, em que você vai buscar muita questão da conspiração, né, do ódio, nos extremos. E aí ele traz, ó, na era dessas fake news, a ciência tem sido colocada em xeque. E a pós-verdade minou o valor das instituições com tal intensidade que a verdade passou a ser questionada, dando à mentira o status de ciência. Isso é um absurdo e tem adoecido muitas pessoas. Esse panorama, né, de repente está nos assustando muito, mas ele foi muito acelerado justamente nesse nosso cenário de pandemia. E é tão rápido quanto o alastramento do próprio vírus, né? E aí a gente começa a ver que as nossas crises elas vão sendo todas conjugadas, porque a gente não está mais falando só da crise de Covid, mas a gente está falando da crise econômica, a gente está falando da crise de valores, a gente está falando da crise moral, a gente está falando de tanta coisa, né? E aí, às vezes, a gente chega e fala assim, meu Deus, onde isso vai nos levar? Em tão pouco tempo, a ciência, ridicularizada e menosprezada, surgiu como a resposta, a vacina como a esperança. E a realidade ainda vai tentando se impor à avalanche de mentiras que acabam, né, aparecendo aí nas mídias sociais. Agora acredite, né? Ele traz para a gente, isso não é novo não. Afinal, como cada um de nós individualmente, vez por outra, é chamado ao deserto em nossas vidas, a sociedade também é. Ele diz, não é a primeira vez que passamos por algo assim, embora não possamos negar os contornos excepcionais que o nosso tempo tem dado a essa experiência, entre os quais viver o evento do isolamento social com extrema proximidade virtual. Então ele diz o seguinte, que buscando então entender, né, as reações emocionais das pessoas às epidemias anteriores, ele se deparou com um texto interessante. O ainda jovem Winston Churchill, né, que a gente já tinha mencionado aqui anteriormente, com apenas 15 anos, escreveu em 1890 um poema intitulado The Influenza. O que o inspirou foi a experiência que a Europa teve com a gripe russa, que recebeu esse nome pelo fato da epidemia ter começado na cidade de São Petersburgo em 1889. E aí ele disse que o futuro ministro americano, né, primeiro-ministro americano, nessa época ainda um jovem, né, ele viu a gripe como um flagelo vil e insaciável. E também notou que a doença não respeitava nem as classes sociais, nem as fronteiras nacionais. E aí, quando a gente vê isso, parece que a gente está falando da Covid-19, né? E aí, por isso, ele escreveu mais ou menos o seguinte numa tradução que o Rossandro faz da poesia. Ele diz assim, os ricos, os pobres, os importantes, os subalternos conhecem igualmente os vários sintomas e igualmente caem diante dele.
dele aqui, no caso, o vírus influenza. Na época em que Churchill escreveu esse poema, o mundo havia acabado de vivenciar a experiência de uma pandemia por influenza. Para a maioria das pessoas da época, aquela gripe que começou na distante São Petersburgo era somente mais um resfriado. A gripe russa mudou tudo isso, varrendo a Europa e a América do Norte em 3 ondas terríveis que não deixaram dúvidas sobre a sua extensa mortalidade. No entanto, por que recentemente eles ignoraram o coronavírus, se havia anteriormente a experiência dessa gripe russa e depois dela a gripe espanhola que aconteceu em 1918? Por que elas não foram suficientes para alertar a própria Espanha e países como a Itália e os Estados Unidos sobre o impacto da Covid-19? E aí, ao lembrar disso, ele vai se recordar as suas aulas de epidemiologia quando ele fez o mestrado em saúde coletiva. E aí, Rossandro lembra que durante as suas aulas do mestrado, o que ele sempre ouvia dos historiadores e pesquisadores é que o motivo pela qual a gripe espanhola, ocorrida nos anos 1918 e 19, deixou tão poucos traços na memória pública é que ela foi ofuscada pelos horrores da Primeira Guerra Mundial. E por isso, a gripe espanhola ficou na história meio que conhecida como a pandemia esquecida, que acabou ressurgindo agora, quando a gente se vê diante desse cenário de pandemia novamente. E aí ele coloca que na época da gripe espanhola, 2 cidades norte-americanas distantes cerca de 1.450 quilômetros uma da outra, tiveram reações bastante diferentes, como vimos no início da pandemia, quando a gente olha, por exemplo, a Coreia do Sul e a Itália. Então ele diz que no ano de 1918, ignorando os avisos sobre o potencial virulento da gripe, a Filadélfia não quis abrir mão de um desfile em homenagem aos soldados que se preparavam para a Primeira Guerra Mundial. Nas ruas da cidade, uma multidão de mais de 200.000 pessoas disputava espaço para ver a tropa passar. Como resultado dessa infeliz escolha, 3 dias depois, os mais de 31 hospitais do local estavam lotados. No primeiro fim de semana após o desfile, mais de 4.500 infectados já haviam morrido. Quando os políticos fecharam a cidade, já era tarde demais. Agora, o contrário aconteceu em St. Louis. Logo após a detecção dos primeiros casos na cidade, as autoridades decidiram fechar as escolas, parques, bibliotecas e áreas públicas de um modo geral, como os tribunais e até as igrejas. Na época, as medidas foram consideradas bastante extremas, atualmente conhecidas como distanciamento social, mas são usadas desde então quando a gente quer disseminar a epidemia. St. Louis contabilizou menos da metade do número de mortes daquelas que ocorreram na Filadélfia, segundo um artigo de 2007 que consta do Anais da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Agora, gente, é a vez da gente enfrentar essa epidemia. E Rossandro nos diz que no futuro as nossas ações e omissões serão analisadas por aqueles que vão nos suceder. Por ora, estamos todos muito envolvidos. Tanto aqueles que estão na linha de frente, atuando profissionalmente, aqueles que mantiveram seus serviços funcionando, ou apenas os que ficaram em casa, na esperança angustiada de que tudo passe. Enquanto cada vez mais pessoas têm sido infectadas, essas variantes agora aparecendo para trazer ainda mais medo, nossa sociedade, nossa economia e nossa saúde mental ficam bastante comprometidas. Estamos tentando prever os rescaldos do que essa pandemia vai deixar para todos nós. Agora, se nesse momento a gente não sabe o que nos espera, uma coisa já parece ser uma espécie de consenso. A gente não vai voltar para o mundo que a gente conhecia antes de tudo isso iniciar. E o que isso implica para as nossas vidas? Implica que nós estamos entrando numa ruptura de paradigmas, porque a gente já tem consciência de que os modelos para solucionar problemas que usamos até aqui já
já esgotaram seu repertório de respostas. Em momentos assim, gente, a força dos acontecimentos atropela o nosso desejo de compreender e nossa vontade de nos adaptar, porque somos convidados a agir. O que estamos presenciando, porém, não é um simples avanço, muito menos uma mudança incremental com aprimoramento de processos, usos e costumes. Trata-se de uma transformação tão intensa que pressupõe uma descontinuidade dos antigos hábitos e das velhas certezas que se dissolvem diante dos nossos olhos. Estamos diante de um patamar inteiramente diferente de ser e viver em sociedade. Como nos disse o escritor Victor Hugo e que nos lembra aqui Rossandro Klingen, nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. E acrescenta, quer gostemos ou não, quer estejamos ou não preparados para as mudanças necessárias. A verdade é que nada de romântico ou mágico vai acontecer. Mas essa pandemia acelerou a transformação de vários processos que já vinham ocorrendo na nossa sociedade e que agora ganharam mais força e nitidez. Por essa razão, Rossandro Klingen nos diz assim, não sei quem você é, nem o que faz, mas saiba que não existe mais um lugar no qual você permaneça de fora, apenas assistindo os acontecimentos. Como especialista em comportamento humano, ele sugere que nós, que somos os leitores, não fiquemos presos na angústia e no medo, nem mesmo fixados na volatilidade das respostas que tentamos dar aos problemas que ainda vão surgir, pois nós vamos correr o risco de não perceber os impactantes sinais da radical transformação que estamos diante. Estamos diante de uma grande transformação. E acredite, a velocidade das mudanças que estamos vivendo agora fará parecer que antes estávamos rastejando. Esse é um deserto que nós, enquanto sociedade, estamos atravessando juntos. O deserto é um lugar que transforma tudo e todos, quer estejamos ou não cientes disso. Para muitos, um deserto constitui uma oportunidade de recomeço, pois nele o seu passado conta pouco. Suas competências, seu poder, sua influência, ou mesmo suas mágoas, traumas e receios, nada disso tem importância no deserto. O que conta são as escolhas que você faz dentro dessa experiência e como elas vão impactar o seu futuro. Depois de passar por ela, você sairá mais enriquecido, uma vez que olhar para essa paisagem árida, com pouco barulho externo, acalma e leva isso para o mundo interno, para que finalmente esse mundo interno seja escutado. Então, diversos de nós acabamos por perceber essa experiência do isolamento social, através do silêncio das ruas, dos shoppings, das baladas, a gente começou a perceber a diferença entre o que era superficial e o essencial. Muitos outros que já estavam isolados nas suas vidas de mágoas e dores, já notaram o quanto estavam vivendo com padrões emocionais não adaptativos e que havia muito tentavam desesperadamente se conectar com as pessoas, mas eram incapazes de se permitir serem vulneráveis o suficiente para se envolver em relacionamentos íntimos. Desculpa. Então, neste momento, o que o Rossandro nos traz, é que esse momento em que todos nós nos percebemos vulneráveis, quem sabe a gente não consiga também trabalhar o nosso interior para que a gente possa permitir que as nossas conexões sejam conexões mais reais, mais maduras e conexões menos idealizadas. Rossandro nos fala que o deserto também tem um caráter pedagógico impressionante e que a gente não pode desperdiçar isso, especialmente por ser uma experiência aguda e intensa, que nos treina e capacita para enfrentar os acontecimentos crônicos e extensos que a vida nos apresenta.
O que a gente sente, então, no olho do furacão da pandemia e do isolamento social é algo forte. Mas o que a gente vai ter que perceber agora, né, é que apesar de ser alguma coisa coletiva, isso tudo está nos afetando individualmente. E talvez seja um exercício válido responder algumas perguntas que Rossandro nos traz aqui. Os acontecimentos de agora estão forçando você a perceber e movimentar forças desconhecidas dentro de si mesmo? Outra pergunta: o que você tem feito, se é que tem feito, vem produzindo uma mudança interior e na sua visão de mundo? O que caracteriza os seus velhos hábitos e quais sinais de que eles estão cedendo lugar a uma nova forma de viver? Se você não pensou isso, que tal pensar nisso agora? Eu vou repetir para você. Olha só. Os acontecimentos de agora estão forçando você a perceber e a movimentar forças desconhecidas dentro de si mesmo? O que você tem feito, se é que tem feito, vem produzindo uma mudança interior e na sua visão de mundo? E por fim, o que caracteriza seus velhos hábitos e quais sinais de que eles estão cedendo lugar a uma nova forma de viver? Então, a gente só vai conseguir responder a essas questões se a gente se permitir entrar por inteiro nessa experiência do deserto. E se a gente fugiu até hoje, recusando atender aos vários convites que a vida nos fez para essa experiência, a verdade é que essa pandemia e todos os acontecimentos associados, né, vem mostrando que a gente não pode fugir mais disso. Esse é o tempo do nosso autoencontro e a gente precisa aproveitar o chamado. A verdade é que nem sempre a gente vai conseguir reconhecer esse chamado sozinho ou buscar os caminhos sozinho. E aí é por isso que eu convido a vocês para seguirmos juntos nessa trajetória de autoencontro, né, através desse texto do Rossandro, né, e hoje a gente falou um pouquinho sobre a apresentação do livro, que já foi tão rica, né? Que a gente possa, né, seguir e a cada dia começar a perceber nesse nosso caminhar os primeiros raios de sol a despontarem no horizonte e nos convidarem, né, para sair deste deserto mais fortalecidos. Mas e aí? A gente está pronta para esse autoencontro? Vamos juntos nessa trajetória? Eu acho que vai ser muito bom. Espero vocês aqui na quinta-feira para a gente finalmente começar a introdução do livro. Um grande abraço para vocês, muita paz, muita harmonia em seus corações. Cuidem-se, a pandemia ainda está aí, ela não acabou. Os cuidados são ainda muito importantes e muito necessários. E vamos aproveitar esse momento para refletirmos, para buscarmos a nossa essência real, porque certamente nós não seremos mais os mesmos. Muita paz. Até quinta-feira.